Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o prazer e o sofrimento. Uma semaninha aí de férias. Eu me ausentei a semana passada, mas foi por uma boa causa. Estava com meus netinhos queridos. Então agora estou de volta. Oi, Maria, vamos entrando. Sidney Cunha. Oi, querido, saudade, há quanto tempo? Oi, Rô, parceira querida de São Paulo. Mês que vem eu vou ver se eu apareço por aí, se Deus quiser. Muita saudade de todo mundo. Boa noite, querida. Vamos entrando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prazer e sofrimento, né? Essa polaridade que existe dentro de nós, porque não deixa de ser uma polaridade, né? E vamos matar a saudade mês que vem, se Deus quiser. Oi, Maricel. Oi, Cândida, querida. Vamos entrando. Saudade de todo mundo. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos para todo mundo chegar, para a gente poder começar a falar, né? Vamos entrando. A sala está aberta. Vamos falar sobre os prazeres e sobre os sofrimentos. Então, eu também estou com saudade. Tô falando que o mês que vem eu quero ver se vou até aí. Aí vamos ver se a gente consegue se ver, né? A pandemia tá deixando a gente meio afastado das pessoas, né? Mas tem algumas coisas que eu preciso resolver. A gente está muito isolado. Bom, vamos lá falar desse prazer aí. Oi, Dreia, entra aí, querida, sobrinha. Bom, eu vou começar a falar do prazer e depois eu falo do sofrimento. E depois eu vou misturar um pouquinho os dois, né? Vamos falar um pouquinho dessas duas situações, né, que acontecem com a gente. Existem várias formas de prazer, né? Existe o prazer carnal, existe o prazer afetivo, o prazer criativo, o prazer degustativo. A gente poderia enumerar várias formas de prazer. Mas o prazer é uma sensação, um bem-estar, e é uma coisa assim, que não seria necessariamente uma alegria, digamos assim, mas é uma satisfação interna, é algo muito pessoal, porque às vezes aquilo que pode trazer um prazer imenso para mim, para você pode não significar absolutamente nada, né? O prazer é como se fosse um deleite, é algo assim que você não sabe explicar muito bem. É algo interno, é visceral, é cardíaco, digamos assim. E o prazer, eu sempre digo que ele nutre a alma. Se você é capaz de se dar prazer com qualquer coisa que você faça e que traga esse deleite para você, isso vai nutrir a sua alma. E isso é a coisa mais importante que você tem que observar na sua vida. Mesmo que você faça um trabalho que você não goste, você tem que ter um hobby, você tem que ter algo que te traga esse prazer, que te traga esse deleite, para que a sua alma se sinta nutrida. É como água, é como comida. Você precisa dar uma nutrição para a sua alma. E eu não estou falando de você colocar isso no lugar de outras coisas, mas é você trazer para a sua vida esse momento, um momento de relaxamento, um momento de gozo, um momento de êxtase, de prazer,
né? E tem várias formas de você fazer isso. Eu vou falar sobre isso. O mais importante que eu acho no prazer é que você não dependa do outro. Não aprenda a ter prazer na dependência ou na codependência. O prazer é algo tão delicado e tão individual que não pode ser compartilhado. Porque mesmo no gozo, mesmo num prazer carnal, digamos assim, o prazer de ambos é totalmente diferente um do outro. Você pode até compartilhar aquele momento, mas ele é diferente. O prazer do paladar, da degustação, é totalmente diferente. Aquilo que te dá prazer de comer, te dá alegria de fazer um prato, para o outro pode ser uma coisa desastrosa. Eu, por exemplo, não gosto de carne. Se eu vejo uma carne sangrenta, aquilo me embrulha o estômago, eu passo mal. E para outras pessoas é um prazer olhar um prato, um rosbife, uma carne sangrenta. É ou não é? Então, é muito relativo essa questão do prazer. Sem falar, pode entrar, é só clicar lá e entrar, tá? Pode entrar. Na realidade, o prazer, ele pode te trazer uma positividade. Quando você cria algo que te dê esse prazer, que te dê essa alegria, ele traz para você uma positividade, porque você desfruta, né? O rir, o dançar, o cantar, o compartilhar um papo entusiasmado na hora que você está com um amigo tomando um drink, tomando um chá, né, fazendo um lanche, num bate-papo à beira da piscina. Isso tudo é prazeroso. Encontrar com amigos queridos, sair para jantar, bater um papo, conversar, isso é prazeroso. Essas coisas são prazerosas. E para outras pessoas, isso pode ser um tédio, pode ser super enjoado. Ai, ter que encontrar, ai, tem que ir lá conversar, tem que falar, tem que compartilhar. Então nós somos pessoas totalmente individuais e diferentes uma das outras. Mas são essas pequenas coisas no dia a dia que trazem para nós uma coisa chamada entusiasmo. O prazer, ele pode trazer esse entusiasmo, ou o entusiasmo pode trazer o prazer. O encantamento, uma excitação, ou seja, o entusiasmo, que é algo como se Deus estivesse dentro de você. Então, entusiasmo é ter Deus dentro de si. E Deus, quando eu falo Deus, é uma coisa ampla, uma coisa de plenitude, sabe? Quando você se sente pleno, feliz naquilo que você está fazendo. Então, você pode criar coisas que te tragam esse prazer. Coisas prazerosas, como a pintura, como a arte, como a música, como ter amigos, né? Despertar os seus talentos. Quando você desperta um talento de algo que você gosta de fazer, isso traz para você um prazer. Você chegar em casa, pegar um violão e cantar e tocar, isso dá muito prazer. Às vezes, até para quem está ao redor. Eu, por exemplo, adoro. Quando você bota uma música que você gosta, que você canta, você alimenta isso. Agora, você não pode fazer disso um hábito. Então eu estava falando desse prazer que nós sentimos quando nós... Obrigada, gente. Quando nós fazemos algo que nos dá prazer. Criar esse entusiasmo nas coisas que a gente faz, né? Que traz essa vontade, esse movimento amoroso. É um movimento amoroso para com você mesmo. Porque a gente não pode esquecer que a alegria, que o prazer,
que o bem-estar são questões que nós é que precisamos fazer, ter um movimento de criar esses padrões. Claro que é muito gostoso quando você faz as coisas com prazer junto com outras pessoas, quando você pode compartilhar esses momentos prazerosos. Não tenha a menor dúvida que compartilhar é muito bom. Mas você não pode esquecer que você tem a obrigação de dar com você mesmo, de dar para você algo que é um afeto, que é um carinho para você, que é algo que você tem recursos internos de fazer com você mesmo, algo prazeroso, tá? Agora a gente também tem que olhar por um lado de que você não pode usar sempre um recurso para fugir de algo doloroso, como se você não quisesse olhar para algo que te incomoda. Então você cria situações para sair fora e entrar num outro jogo. É como se você estivesse se auto-sabotando para enfrentar e não olhar para essas imagens que estão guardadas e que são coisas que vão se sobrepondo uma à outra. Enquanto nós temos situações dolorosas que tiram o nosso prazer, que tiram a nossa força diante da vida, o entusiasmo, a alegria, nós podemos criar situações para que a gente cria uma espécie de um véu, de uma imagem que encubra mais ainda aquilo que eu não quero olhar, aquilo que eu não quero ver. Então é como se eu tivesse fugas. Tem gente que não consegue ficar em casa, tem que ir para a rua, o tempo todo tem que fazer coisas. Tem gente que cria compulsividade em comprar, em comer. Ah, porque isso me dá prazer, eu tenho que fazer algo que me dê prazer. Então essa coisa está muito misturada a uma gratificação para que eu não olhe aquilo que me dói, aquilo que me faz sofrer. E o sofrimento é algo que está guardado em você e que você precisa olhar, que você ainda não resolveu. E tudo que existe na tua vida, seja bom ou seja ruim, você tem que olhar. Tem que olhar, ressignificar e resolver. Porque ninguém vai fazer isso para você, né? Você não pode colocar uma coisa no lugar da outra. Então, se você ainda não resolveu, você tem que ter muito cuidado, porque os seus descendentes, se você os tem, eles podem carregar as suas dores, eles podem carregar aquilo que você ainda não olhou, que você ainda não resolveu, que você não ressignificou. Então nós temos muitos traumas, nós temos muitos sofrimentos. A partir do momento do nascimento, até do útero materno, nós temos às vezes situações muito delicadas que podem gerar traumas na gente. Na nossa primeira infância, situações de perda, situações de abandono, situações de bullying, de menos-valia, né, de abuso. Nós temos muitas coisas que fazem com que a nossa criança é como se fosse um prisma, ela se pulverizasse em várias imagens internalizadas. Cada imagem dessa pode abrir uma gaveta ou pode passar uma imagem de um sofrimento e podem fazer com que eu atraia situações para eu poder ressignificar, ou olhar para mais do mesmo. Então, assim, nas minhas relações eu posso atrair pessoas que vão me mostrar um aspecto daquilo que eu vivi, daquilo que eu sofri, daquilo que eu não olhei ainda, que eu não acolhi, que eu não aceitei, daquela raiva suprimida, daquele abandono, daquele abuso, daquele não amparo, sabe? Tem muitas nuances no nosso sofrimento.
E cada um de nós vivenciou isso de formas tão diferenciadas e criou imagens tão diferenciadas que você recria. A criança, ela tem um mundo mágico dentro dela que você não sabe o que ela fabrica dentro da mente dela, né? E existe, até eu publiquei essa semana no Instagram uma imagem, né, de que você só consegue mudar a química do seu corpo, sair da dor, de uma doença ou de algo assim, na hora que você olha para o sofrimento, na hora que você olha para aquilo que aconteceu de novo e ressignifica e acolhe e conscientiza algo que você não tinha percebido antes. Porque o olhar da criança é diferente do olhar do adulto, né? Eu me lembro de um filme que eu assisti há muitos anos, eu não consigo me lembrar do filme, gente, mas é um filme de um homem que ele descobre que está com câncer e ele estava recém-casado e a esposa fica grávida. E ele começa a fazer filmagens e guardar para que o filho dele, quando nascesse, tivesse uma imagem do pai. Que ele queria deixar um legado para o filho, ele queria deixar algo que o filho lembrasse do pai com carinho, porque quando o filho nascesse, ele já teria morrido. Ele criou um câncer em cima de uma imagem infantil. E ele guardou aquilo a 7 chaves, porque às vezes o sofrimento, quando você encosta, dói, fere, faz com que você reviva a dor de então. Então você prefere não olhar, você prefere não tocar, você não quer que ninguém toque, você não quer falar, você não quer conversar sobre o assunto. E aí no leito de morte, no hospital, os pais estão ao lado dele na hora da passagem. E ele, a muito duras penas, ele bota para fora uma imagem que ele tinha infantil de algo que aconteceu lá atrás, que foi aquilo que gerou nele uma mágoa, uma tristeza, um ressentimento que gerou um câncer. Porque o câncer é uma cristalização de algo não resolvido. Porque existem várias formas de você olhar para a mesma coisa. Um outro irmão poderia ter visto aquilo de uma outra forma, ter sentido na pele dele de uma outra forma. E aí o pai e a mãe olham um para a cara do outro quando ele conta e olham para ele e dizem: mas meu filho, não foi isso que aconteceu. E aí os pais contam para ele exatamente o que tinha ocorrido. E aí ele olha estupefado para aquela história e ele diz: nossa, eu sofri tantos anos, me amargurei tantos anos, achando que era uma coisa e era outra. Ele gerou uma doença por conta de uma imagem que não era real. E isso nós fazemos o tempo inteiro com os nossos sofrimentos. É esse movimento que nós precisamos acordar, enfrentar, não ter medo de olhar, mais uma vez, para aquilo que nos causou tanta dor. Um outro olhar, que o Bert dizia nas constelações, nós precisamos ter um segundo olhar. E nesse segundo olhar pode ter uma tomada de consciência totalmente diferente e aquilo ruir na sua frente e você poder ver exatamente que era de verdade. Você precisa estar aberto para aceitar as coisas também como elas são e não como você gostaria que fosse, porque senão você fica adorando a pílula e fica enfeitando para que as coisas não sejam exatamente como são. E às vezes as coisas são desse jeito, não tem outra forma de você olhar e aceitar. Pode entrar, é só clicar, a sala está aberta. Imagina você dentro de uma roda gigante. Uma hora a cadeirinha está lá em cima, uma hora ela vai estar lá embaixo. E ela vai subir de novo.
Isso é a vida. É os altos e baixos da vida. Você não pode suprimir isso. Você não pode fingir que isso não existiu. Você não pode camuflar isso. Porque senão você vai jogar isso onde? Em que gaveta? No rim? No coração? No pulmão? No fígado? No intestino? Eu sei. A gente guarda mesmo. Eu mesmo sofri na pele isso, né? Os choques que você recebe, eu não estou aqui sentada de alegre falando isso para vocês como se fosse uma abobrinha, não, né? Porque ao longo da minha vida eu já tive muitos altos e baixos. Eu já passei por muito sofrimento, por muita dor. Alguns deles você já sabe. E quando você sabe da morte da minha mãe, por exemplo, eu criei ali um tumor. Eu criei um tumor, eu aumentei algo que já existia dentro de mim, que era um sentimento de separação, que talvez eu já trouxesse de algum ancestral ou da minha própria mãe, que viveu um sentimento de separação do pai dela quando ela era pequena, ela tinha 4 anos, não é? Então, assim, a minha mãe sofreu, a minha avó sofreu, eu sofri, e aí o que eu fiz? Encapsulei. E perdi um pedaço do intestino 2 anos depois da minha morte da minha mãe. Um câncer. Sim, um câncer, né? E isso faz com que você, quando você não quer olhar para isso. E eu me lembro de uma cena muito grande, porque você pode colocar um sofrimento menor para tampar e encobrir o maior. Na missa de 1 mês da minha mãe, de morta, eu, quando voltava da missa, eu prendia a ponta do meu dedo, eu acho que eu já até contei isso, num táxi. E para mim aquilo tinha caído a ponta do dedo, era uma dor insuportável, tudo ensanguentado. A unha saiu daqui e ficou presa só nas laterais. Meu pai e minha avó, que era enfermeira, queriam me levar para o hospital para arrancar a unha. Eu não deixei ninguém tocar naquilo. Eu tinha 12 anos. Não era mais fácil para mim cuidar da dor do meu dedo, que era uma dor física, do que olhar para a dor da perda da minha mãe? Era muito mais fácil. Essa dor aqui era fichinha. Eu podia encarar essa dor, esse sofrimento, porque doía muito, muito, do que olhar para a dor da perda da minha mãe, que ia doer muito mais. Então, veja bem, preste atenção quando você estiver sentindo essa dor do sofrimento. Olhe para ela, acolha ela e diga: eu estou sofrendo por isso, então eu preciso olhar para isso. E me colocar no lugar das situações para saber o que eu faço com aquilo. Eu não preciso carregar isso para o resto da minha vida. Eu aprendi a duras penas. Naquela época não tinha constelação não, gente. Né? Então, assim, nós acabamos. E hoje, com todos os recursos que nós temos de terapias e que existem por aí, nós acabamos fazendo o quê? A mesma coisa. Nós soterramos aquilo que nos dói, aquilo que faz a gente sofrer. Selene, tem alguma explicação baseada nas emoções em câncer infantil, bebês pequenos? Tem. É isso. É isso que eu estou te falando. No útero materno, você já absorve traumas inimagináveis. Você absorve traumas e sentimentos que são dos seus pais, principalmente da sua mãe. Os maiores traumas estão ligados à sua mãe. Você pode olhar que você está carregando. E esse bebê é uma alma generosíssima. Ele já veio e já pegou a dor da mãe e já criou algo ali. Pode ser algum padrão genético? Pode. Mas a maioria está fazendo isso por amor. Em geral, está fazendo isso por amor. Na maioria dos casos, a gente vê isso. Então, você está com a mente aberta,
é você olhar para essas situações e não gerar ansiedade, porque tanto o prazer quanto o sofrimento são excitações. As duas são excitações. Mas você tem que olhar para que tipo de excitação você quer alimentar. Tem gente que gosta de sofrer, tem gente que é masoquista, tudo faz um drama, tudo é um dodói, é a vítima. Tem que ver por que você faz isso, por que você se alimenta disso, por que você enreda as pessoas na sua dor, que é uma dor, às vezes, alimentada e criada por você. E às vezes ela não existe na realidade. Ela só existe numa verdade que você criou dentro de você. E você projeta isso no mundo e recria isso. Qualquer coisa, ó céus, ó dor, é um sofrimento. Então, nós precisamos ter cuidado com que lado nós queremos viver. Se é o lado do sofrimento ou se é o lado do prazer. Mas será que não seria melhor a gente viver no caminho do meio? No caminho do equilíbrio? No caminho, no eixo central, né? Porque o prazer é algo semeado diariamente. Mesmo quando você está sofrendo, você tem que olhar para aquilo, mas você tem que olhar para o outro lado. Não existe só um lado. Nós não somos só uma coisa. Nós somos o anjo e o diabo. Nós somos as duas coisas. Mas por que nós alimentamos isso? Então, diariamente, nós precisamos semear. Semear é fazer algo bacana, é dizer algo bacana, é gerar no nosso entorno carinho, afeto, uma palavra, criar um movimento de entusiasmo, né? Então, quando você planta uma semente, uma flor só é muito solitária, mas se você planta várias sementes, você vai fazer um canteiro de flores. E quando você olhar para isso, aquilo vai te trazer o tal do deleite, que você olha. Eu me lembro que eu tinha uma casa em Visconde de Mauá, que eu fiz um canteiro ao redor da casa de cravos. Na primavera, quando aquilo tudo brotou, fez um colar ao redor da casa, e o buganvírio descia da varanda assim, misturando as cores. Era um deleite, as pessoas paravam na porta da minha casa para ficar olhando para o meu jardim. Era a coisa mais linda desse mundo. Então, eu crio para o outro um momento de deleite também, de alegria também. Faz parte desse movimento. Eu crio e proporciono ao outro esse momento. Este autopadecimento é voluntário ou não? Ele pode ser. Se você se recusa a olhar para aquilo que dói, se você se recusa a aceitar a sua história, se você se recusa a não ressignificar uma coisa que aconteceu, você permanece nela, né? Você recria situações para reforçar um padrão que já existe em você. Então, ele pode ser voluntário ou não. Quando ele é involuntário, é quando você não se dá conta de que aquele trauma ainda não está resolvido. E é muito interessante isso, porque às vezes você trabalha em várias situações, você faz terapia aqui, faz terapia ali, mas você não vai no trauma. Eu acabei de fazer mais um curso com Franz Ruppert, 5 dias online. E eu, basicamente, já trabalhei de todas as formas que você possa imaginar
a morte da minha mãe, que foi um belo trauma, né? Digamos assim, para não dizer um palavrão. Foi um trauma muito grande. A forma como eu fiquei sabendo da história. E eu fui sorteada para fazer de novo uma constelação. E eu fiz uma constelação de uma dor, né? Uma dor que existia na minha alma. Existem várias, eu já tive outras perdas, não tive só essa. Mas eu fui de novo no momento da morte da minha mãe. E trabalhei mais um pouco. Trabalhei um outro aspecto que eu nunca tinha sentido ou nunca tinha externalizado, que foi a raiva de ter perdido a minha mãe. A raiva de como isso aconteceu, né? E trabalhei mais um pouco e foi sensacional. Porque toda vez que você pode olhar para o trauma, olhar para a dor, você cria uma alma nova dentro de você. Você pode viver com prazer. Você não alimenta inconscientemente, que foi a sua pergunta, uma dor. Porque eu poderia estar gerando uma dor inconsciente, porque eu ainda não resolvi parte da minha dor. Porque a dor e o trauma que você tem, que você enfrenta na sua adolescência, na sua infância, ela pode pulverizar, como eu falei, feito um prisma. Sabe, como várias partes de você, elas ficam ainda sem resultados positivos. Você cura um pedaço, cura outro, mas você não curou inteiro. Tem um módulo que eu faço no Curar o Curador, que é a formação que eu dou de constelação, que é aspectos da sua personalidade. Então, você tem, às vezes, uma questão, como essa, por exemplo, da morte que você sofreu, ou de um abandono que você sofreu, ou de um abuso que você sofreu, seja lá do que for, que você, no momento do trauma, você fragmenta isso. Isso te leva para várias memórias que você traz, às vezes de ancestrais, que você faz um link, né, com várias situações vivenciadas. E às vezes você precisa reunir esses vários eus, porque são vários eus que fazem você. São vários aspectos da nossa personalidade que faz com que eu esteja aqui, vivenciando esse aspecto, que sou eu, a Selene, que é você, o Carlos, que é a Renata, que é a Lília, né? Então, assim, quem sou eu? Aí você não sabe quem é você. Eu até vou dar uma palestra sobre isso no congresso de constelação que vai ter aí. Então, quando você tem esses vários eus, você precisa saber qual deles está atuando no momento. Porque às vezes você está linkada com um aspecto seu, em outro você está com outro. Mas como você pode trazer isso tudo para a tua essência, para quem você realmente é? Eu sempre digo que nós temos uma polaridade positiva e negativa, masculina e feminina. Um lado é bonzinho, outro lado é malzinho. Um lado é prazeroso, outro lado é triste. Um lado dá prazer, outro dá sofrimento. É isso. Mas quando eu olho para os dois, né? E eu posso harmonizar esses dois, eu posso me unificar com a minha essência, com aquele que realmente eu sou, aquilo a que eu vim, né? A proposta do meu nascimento. Então, eu nasci para quê? Para transformar o quê? Para evoluir em quê? Para conscientizar o quê? Para subir uma oitava no espaço quântico da minha alma, da minha evolução como ser humano. Bom, eu queria falar também mais de uma outra coisa.
Existem vários aspectos de você que são expressadas nas formas como você fala, como você diz, como você olha, como você sente, né? Como você expressa o seu amor, como você expressa o respeito pelo outro, como você gera situações que trazem esse dar e receber, essa reciprocidade de prazer, né? E tem gente que só causa dor, que só causa sofrimento, porque são ásperas, porque são grosseiras, porque são mal educadas, porque são agressivas, né? Vai olhar para as pessoas que fazem isso. É como se fosse algo que eu recebo e eu passo, eu recebo e eu passo. Mas como é que você pode interromper isso? Na hora que você recebeu, você gostou? Então, como que eu faço para interromper isso? A não ser que a minha alma esteja tão revoltada, tão revolta, que eu não consigo sair do sofrimento. Então eu gero sofrimento, mas ao mesmo tempo que eu gero, eu também sofro. Não pense você que essa rua não é de duas mãos. Tanto prazer como sofrimento. Então nós precisamos criar uma simplicidade na nossa vida. É criar uma vida mais simples nas pequenas coisas que a gente faz. Porque senão, o que você pode fazer? O prazer, para eu encobrir a minha dor, eu fico compulsiva. Eu posso comer muito, eu posso comprar muito, aí eu viro uma pessoa... sabe aquelas pessoas que acumulam coisas, que tem 300 pares de sapato, 200 bolsas, porque elas estão insatisfeitas com elas mesmas. Elas não estão querendo olhar para aquilo que causa dor. Elas não estão querendo ressignificar isso. Precisa. Ela precisa resolver. E ninguém vai poder fazer isso para ela. Nem a mãe, nem o pai também pode fazer mais. O que a gente faz quando é criança. Mas se os pais não deram aquilo que você queria, você também não pode mudar seus pais. Você só pode aceitar do jeito que foi, do jeito que a vida chegou até você. A vida chega até você para você criar um valor novo, para você usar os recursos que você tem para criar esse mundo que você quer viver. Um mundo de alegria, um mundo de prazer, um mundo de deleite. Tá dando para entender isso? Tem alguma pergunta antes que a gente acabe? Se vocês tiverem alguma pergunta, façam. Nós não podemos alimentar isso, porque quando a gente projeta a dor e nós machucamos o outro, numa vingança, por exemplo, a vingança, por exemplo, é algo... alguém está dizendo aqui que não consegue ressignificar. Mas você não consegue, por que você não consegue? Né? A simbiose com pai e mãe é quando você não se coloca no seu lugar. Então, ou você cria uma codependência de pai e mãe, né? E você fica vivendo a dor deles, ou fazendo, ou carregando algo que é deles, e você deixa de viver a sua vida, ou eles te colocam nesse lugar porque eles não dão conta de crescer. Então a alma deles ainda está ferida, então a família está doente. E eu sugiro que você faça uma constelação para saber onde é o seu lugar e onde você está. E onde e o que eles precisam ressignificar para que você possa se libertar. Porque senão você pode morrer por eles.
Por que você cria essa dependência? Você não é mais criança. Então, você já tem mais de 21 anos. Se você tem 12 anos, você pode criar essa codependência ainda. Mas quando você é adulto, você tem que fazer uma constelação. Porque você coloca todo o campo da família. E aí você pode olhar o que está por trás dessa simbiose, do porquê que dessa codependência, do porquê você fica agarrada a isso, né? Eu sugiro que você faça uma constelação. Bom, nós não podemos queimar essas sementes da dor, né? Mas também plantá-las, elas vão se proliferar. Da forma que você planta o prazer, que elas ficam lindas como flores na nossa vida, se você planta o sofrimento, ela pode criar uma erva daninha. Sabe aquelas raízes difíceis de você arrancar? Então corre e vai olhar para isso. E evita, assim, que essas raízes deixem você atadas a situações que depois fiquem muito difíceis de corrigir e de você se libertar. Às vezes, você está atrás de um portão de grade com cadeado, mas você não olhou direito para o cadeado e ele não está trancado, ele só está enfiado. Se você faz assim, você abre o cadeado e sai. Mas às vezes você nem quer olhar se ele está trancado a chave ou não. Então presta atenção nisso, né? São coisas que você tem que enfrentar e ser adulto. Na hora que está difícil, você tem que dizer, olha, peraí, olha no espelho, né? Olha no espelho para você e diz, espera aí, você já é grande o suficiente. Eu nunca te abandonei, né? Nos piores momentos eu estive do seu lado. Nós conquistamos muitas coisas. Então não adianta você ficar chorando ou culpando esse ou aquele pelo lugar onde você se colocou, né? Você tem que aprender a sair dele com os seus recursos, porque você tem dentro de você os recursos para sair. Uma raiva interna pelas pessoas sem explicação, tem explicação, Célia? Tem explicação. A não ser que essa pessoa tenha feito para outra que você goste muito. Sempre tem uma explicação. Você não pode ter raiva de uma pessoa que nunca te fez nada. A não ser que ela tenha estruturas faciais que possam trazer a raiva de uma outra pessoa. Ela lembre uma outra pessoa que te dá raiva. Então, por exemplo, você está num grupo de amigos, você conheceu alguém novo agora. E aí, de repente, você olha para uma pessoa e diz, nossa, que pessoa antipática. Ai, tem raiva dessa menina. Nossa senhora, que gente, que menina horrível. Mas ela não te fez nada. Você nem conhece ela, você não conversou com ela. Mas ela tem uma sobrancelha, ou ela tem um nariz, ou ela tem esse olhar que é exatamente igual àquela amiga da infância que fez bullying com você, que infernizou a tua vida e você criou uma raiva dela, você teve vontade de voar no pescoço dela. Então, quando você olha, você projeta uma raiva de outra pessoa, naquela que faz lembrar a outra. Isso acontece de montão, tá? Eu vou lançar agora para vocês um programa que é exatamente sobre as estruturas faciais, né? Sobre a nossa fisionomia, como nossas diferentes se expressam no mundo. O que eu posso esperar do outro, o que eu não posso. Quais são os meus talentos e quais são as minhas partes que eu preciso entender que elas não me dão tanta força ou não me dão tanta autoconfiança, que eu preciso saber o que compensa na minha estrutura, na minha forma de agir no mundo. E isso é muito interessante para você usar em todas as suas relações. Célia, fica bem esperta com isso,
porque você pode estar projetando, né? Porque se a raiva é dessa pessoa mesmo, então existe algo por trás disso, que nós precisamos reconhecer. Existem muitas situações paralelas a esses sentimentos, que nós precisamos saber exatamente onde eles estão, sem querer falar em ressonâncias passadas, tá? Porque aí a gente entraria em outro movimento, uma outra leitura, digamos assim. Eu não quero fugir muito do tema hoje. Então, quando você relembra desses sofrimentos, você se sente às vezes também, quando você carrega, você pode ter uma culpa, carregar uma culpa por não sentir um sofrimento, por não carregar uma dor, porque às vezes essa dor é exatamente a mesma que a minha mãe passou, é exatamente a mesma que a minha avó passou. E aí eu fico com culpa, minha avó me criou, mas ela sofreu tanto, e aí eu carrego e crio situações semelhantes para viver mais do mesmo. E se eu tiver uma alegria, se eu tiver um prazer, se eu for além dela, eu vou me sentir culpada. Então eu retroalimento o sofrimento. E isso, às vezes, é muito inconsciente. Porque quem faz a constelação e está de fora, nós podemos ver isso claramente na hora que as coisas aparecem. E a pessoa que está vivenciando aquilo no campo da família, está ali na cara dela. Ela não percebe, ela não consegue enxergar. Então é preciso que alguém de fora, um terapeuta, um facilitador, possa olhar para isso, para que você possa... Nossa! Você viu, você conscientiza. Nesse momento em que você conscientiza, aí sim, você muda a química do seu corpo. Você refaz algo dentro de você. Você dá um salto. Quantas pessoas se livram de um câncer assim? Eu tive uma cliente assim, que em uma semana, 15 dias da cirurgia, numa cinesiologia, ela conseguiu transformar o câncer dela. Sumiu na mamografia. Então, assim, da mesma forma que ela gerou o câncer, por mágoa, por ressentimento do marido, do pai, né, dos aspectos masculinos que a fizeram sofrer, que abusaram dela violentamente, ela se magoou tanto, ela não conseguiu expressar e se livrar daquilo, ela criou um nódulo. Mas da mesma forma, no momento em que ela conscientizou, ela fez uma escolha. E nesse momento, ela mudou a química do corpo. Como era alguma coisa que estava no início, ele dissolveu. Da mesma forma que ele veio, ele foi. Então, nós precisamos ficar muito espertos nisso. Qual é o lado e para onde eu estou querendo ir? Bom, eu vou estender mais um pouquinho, porque a nossa palestra foi interrompida, eu tive que recomeçar e eu acho que eu estou com tempo. Então, observa vocês essa lealdade, né? A quem vocês estão fazendo essa lealdade? A quem vocês estão carregando isso, né? Que desconforto, eu não tenho prazer na minha vida, por quê? Né? Olha ao redor, se coloca numa situação em que você possa olhar as situações em volta de você, por quem você foi criada, a madrinha querida, a vizinha que estava ali o tempo todo com você, que era casada com um primo, sabe, essas coisas que epigeneticamente que criam uma força dentro de nós. Bom, se essa coisa vem à tona e nós conseguimos olhar para ela do jeito que ela foi, é nesse ponto que nós começamos a fazer a nossa cura. O maior processo curativo dentro de nós é enfrentar, é olhar, é encarar, é trazer a consciência daquilo que doeu, né? O melhor espaço nisso tudo para você
desse espaço que fica entre. Pode parecer um espaço sem sabor, sem graça, porque não tem excitação. Como eu falei para vocês, tanto o prazer como o sofrimento é uma forma de excitação. Porque não existe nada, não existe prazer nem sofrimento. Mas qualquer um deles que te excita vai te colocar de um lado ou de outro. Vai depender do teu estado de espírito. Se hoje o namorado brigou com você, você vai entrar na dor, no sofrimento, né? Se ele te trouxe rosas, você vai entrar no prazer. Se ele te pediu em casamento, nossa senhora, você está no auge, né? De alegria, de prazer e de entusiasmo. Então, o teu estado de espírito é que vai te colocar nessa balança e que vai pesar isso. Ele que escolhe a excitação que vai ficar ali, alimentando você, né? E como se manter no caminho do meio? É a coisa mais difícil. Sabe quando eu estou no caminho do meio? É quando eu estou esculpindo, por exemplo. Quando eu estou ali no barro, trabalhando uma escultura. Eu esqueço de fazer xixi, eu esqueço de comer, né? Eu me lembro que meu professor no ateliê, eram 10 horas da noite, ele dizia assim: Selene, aqui ó, quer ficar com a chave? Eu tô indo embora. Eu esquecia. Aí eu saía correndo, arrumando as coisas. Hora do lanche, todo mundo no lanche, eu esquecia de lanchar. É uma coisa, é um deleite, é um prazer para mim fazer aquilo que eu não esqueço da vida. Então eu não estou nem no sofrimento, nem no prazer. Eu estou num momento de deleite, de êxtase. Eu estou num momento centrado. Eu estou no meu eu puro, na minha essência. Eu não estou no ego, porque o prazer e o sofrimento estão sempre no ego. Em algo egóico, em algo que você passou, que você criou. É o seu ego, que você acha que é. Mas no teu eu, na tua essência, é pureza, é equilíbrio, é prazeroso de uma outra forma. Você não sente nem dor, nem prazer, nem alegria. Não é quente nem frio. É gostoso. É simplesmente gostoso. Ou então quando eu estou pintando, também é algo que me dá esse lugar. E nós, todos nós, precisamos saber qual é o nosso lugar, para estar nesse lugar do meio, onde você se sente algo tão firme dentro de você, que você não está tombado nem para um lado nem para o outro. Isso é muito bom. É um lugar gostoso demais de estar. E você precisa achar qual é o seu. Então, nesse lugar não tem tristeza, não tem alegria, é um campo neutro. E a gente precisa estar nesse campo neutro. Se a gente consegue ficar nesse campo neutro, não tem pensamento, não tem forma pensamento que te atrapalhe, que te desestabilize. Ninguém tira você do seu centro, do seu prumo, do seu eixo. Esse prazer é o maior deleite. Então, era o que eu queria passar para vocês. Sim, a meditação é fantástica. É o meu caminho, a minha religião. Então, assim, vai para a meditação. Difícil? Eu faço há 30 anos. Né? Então, assim, é você entrar nesse caminho, é você conseguir realmente estar nesse campo neutro, onde você consegue entrar neste vazio. Percebe? É um outro mundo, mas ele é teu, ele não é de ninguém. E ninguém pode se atrever a entrar nesse campo, porque você está blindada numa força crística, amorosa do seu eu.
Oi, Celinha. Um beijo grande para vocês, gente. Nós vamos ter 2 congressos, hein, gente? 2 congressos, um da Ibrax e um da ABC, tá? Vão ter temas muito bons. Quinta-feira eu tô aqui de novo. Ah, sim, a minha alma sempre chama para meditar e você tem que ir mesmo. A meditação é uma chamada para o seu eu, para a sua essência. Gente, eu amo vocês, adoro estar aqui com vocês e passar um pouco da minha experiência de vida para vocês. Fabiola querida, Carlinhos, todos vocês aqui presentes, amo muito. Vai lá no YouTube, tem coisas novas lá que não tá na live, tá? Eu tô colocando outras coisas lá. Um grande beijo para vocês e até quinta-feira que vem. Luiz, beijo. Lúcia, Rose. Um beijão, gente.